façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao Paulo Figueiredo Show. E hoje é um programa diferente. Vocês devem observar que o cenário não é o cenário do estúdio. Eu estou fazendo o programa do Business Center de um hotel aqui em Washington, D.C., onde eu me encontro, capital dos Estados Unidos, para mais uma rodada de reuniões aqui. E dessa vez eu vim para gravar o vídeo da PragerU sobre o Brasil. Ficou muito bacana, deve ir ao ar em junho. E é por isso que eu estou aqui com esse cenário diferente. E hoje o programa vai ser um pouco diferente. Normalmente eu faço um programa com as principais notícias da semana e tinha muita coisa interessante para tratar. Tinha pesquisa do Datafolha, tinha a vinda do Macron, enfim, tinha muito assunto. Tinha o 31 de março que acabou de passar, tinha muito assunto para eu tratar no programa de hoje. Mas eu optei por fazer um programa diferente, porque são raros os momentos onde nós temos um criminoso confessando o momento do crime. E nós tivemos nessa semana um podcast da jornalista da Globo News, Natuza Neri, onde ela conta, ela mostra a esquerda se vangloriando do papel que os Estados Unidos tiveram para interferência no processo e nas instituições brasileiras e no funcionamento da Constituição do Brasil. E eu acho que o podcast dela foi tão revelador e tão importante que eu optei por fazer o programa inteiro de hoje sobre ele. Nós vamos assistir o podcast inteiro juntos e eu vou fazendo aqui com vocês um react. Esse vai ser um dos Paulo Figueiredo shows mais importantes, porque a gente vai abordar questões envolvendo os militares, vai abordar questões envolvendo o Supremo Tribunal Federal, a gente vai abordar questões envolvendo a relação do Brasil e dos Estados Unidos, e por que o que eu estou fazendo aqui, justamente agora em Washington, é tão importante. Eu peço a você, então, dada a importância, a gravidade das coisas que a gente vai falar aqui hoje, peço a você para logo, desde já, para que você curta o vídeo, manda isso nos seus grupos. Olha, o Paulo Figueiredo hoje vai dar um recado muito importante, vai falar de uma coisa muito importante, é um programa bombástico de hoje, porque eu quero que essa imagem chegue ao máximo de pessoas possíveis. Nós precisamos realmente passar a limpo o que aconteceu no Brasil. Então eu peço a você que mande esse vídeo, curta, mande esse vídeo para os amigos e principalmente para os inimigos, porque esse aqui é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. No programa de hoje eu não tenho muitas notas, eu não tenho muitas anotações para fazer, eu não tenho... eu vou assistir a um podcast com vocês e a gente vai comentando. O que me interessou nesse podcast é o seguinte: eu gosto muito de psicologia forense, esse é um assunto que me interessa muito. E uma característica, quando você analisa o depoimento de psicopatas, vocês podem ver isso muito bem naquela série Mindhunter, é que quando muitos psicopatas são confessos, porque eles não enxergam o que estão fazendo com nenhum tipo de empatia, com nenhum tipo de pudor. Então, uma vez que eles não têm essa empatia e esse pudor, eles contam os crimes que cometeram com riquezas de detalhes. E eu acho que nós estamos vivendo um desses momentos no Brasil. Pelo menos nós vivemos um desses momentos quando a jornalista da Globo News, à esquerda, resolveu fazer um podcast contando como os Estados Unidos impediram que houvesse um golpe no Brasil. E aí, para isso, é importante que vocês entendam o que significam as palavras para eles, porque as palavras têm um significado. Então, quando você não é artificial a vontade da esquerda de causar uma confusão de vocabulário. Então, quando eles nos chamam de fascistas, embora eles adotem todas as táticas de fascismo, essa confusão causada, o professor Olavo de Carvalho falava muito sobre isso,
essa confusão causada é proposital. Uma das confusões causadas tem a ver com a palavra democracia. Toda a ideia de proteção da democracia, quando a gente escuta isso, proteção da democracia, a gente tem que automaticamente converter para os nossos ouvidos aquilo com o significado que tem na realidade. Proteger a democracia significa proteger a esquerda no poder sob qualquer meio. Não tem nada a ver com democracia, como foi imaginada, governo do povo, a vontade popular, não tem absolutamente nada a ver com isso. Tem a ver com manter a esquerda no poder a qualquer custo. Quando eles falam golpe, essa palavra golpe, tradicionalmente o significado de golpe é quando você remove um líder constituído à base da força. Só que quando a esquerda utiliza a palavra golpe, é qualquer tentativa de impedir que a esquerda cumpra os seus objetivos de chegada ao poder, que, como o José Dirceu bem disse, é muito diferente de ganhar as eleições. Então, tudo que a gente vai ouvir a partir de agora, eu sugiro que vocês ouçam com esses novos significados em mente. Democracia é a esquerda no poder e golpe é qualquer coisa que impeça a esquerda de chegar ao poder. E eu vou botar aqui, nesse momento, o áudio aqui da 6 de janeiro de 2021. Da Natuza Neri, e obviamente está avançado e com a voz modificada, para a gente poder ouvir. E eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, no que ela vai dizer nesse podcast. E sim, eu estou mandando vocês verem um podcast da Globo News. Então, guardem esse momento único. Vamos ver. A invasão do Capitólio americano, insuflada por Donald Trump, colocou em risco a democracia mais consolidada do planeta. E isso é muito interessante. Essa primeira parte que ela já faz uma introdução com uma mentira, né? A invasão, uma série de mentiras. E esse aqui a gente vive no inquérito das fake news, né? Mas olha quantas fake news essa moça comete. Invasão do Capitólio. Nós, hoje, se você assistiu o documentário da Epoch Times, A Verdade sobre o 6 de Janeiro, um abraço para os meus amigos da Epoch Times. Se você assistir o documentário sobre o 6 de Janeiro da Epoch Times ou do Tucker Carlson, você vai ver que invasão do Capitólio, droga nenhuma. Você vai ver os policiais, ou melhor do que isso, se você for aluno do Fim da América ou da Morte do Jornalismo, você vai assistir a entrevista com o Eliel Rosa, que foi o brasileiro que estava lá, um abraço para o Eliel. Vocês vão ver que invasão do Capitólio, coisa nenhuma. Você tinha alguns agentes ali provocadores, algumas pessoas que a gente nem sabe quem são porque nunca foram identificadas, mas as pessoas, de um modo geral, entraram de forma cordata no Capitólio, muitas delas bem-vindas, chamadas pela polícia. Muito similar com o que aconteceu no Brasil no 8 de janeiro, onde a gente vê a distribuição de água pelo GSI. Né? Então, invasão do Capitólio, as imagens, isso é meio inegável, gente. As imagens vocês lembram lá daquele cara com chifres, né? O chamado xamã do Capitólio, que era tido como grande símbolo da destruição. Você vê ele lá cordialmente, conversando com os policiais, sentando. Assim, isso é muito importante, porque isso não é jornalismo. Não há absolutamente nada de jornalismo no sentido tradicional disso. Né? A ideia do jornalismo de você contar os fatos para a população, explicar os fatos para a população, dizer o que está acontecendo, não tem mais nada a ver com isso. Por isso que eu digo que o jornalismo profissional morreu, virou uma máquina de militância política. O que ela está fazendo aqui é construindo uma narrativa que justifique o grupo político do qual ela faz parte, sabendo ou não. Ela pode saber ou não, porque normalmente essas pessoas não são muito inteligentes. Então, e qual é o objetivo? O objetivo é utilizar uma ameaça externa para você retirar as liberdades das pessoas de escolherem alguém que contraria os interesses desse grupo político. Então, como é que funciona isso? Você constrói a narrativa de que o Bolsonaro ou o Trump são uma ameaça para a democracia, e já que eles são uma ameaça à democracia, que todo mundo quer, e o significado que as pessoas têm da palavra democracia é diferente do dela, como todos querem proteger essa tal democracia, claro, eu também quero, elas pensam assim, olha, nós precisamos fazer alguma coisa para impedir essas pessoas que ameaçam a democracia de chegarem ao poder. Nem que seja a eliminação dos direitos civis fundamentais.
O que faz um certo sentido, porque a lei marcial, que é a lei durante a guerra, ela não é idêntica à lei fora dos tempos de guerra. Todos os países, mais constituintes, né, que eles sejam, democracias representativas, constitucionais, etc., todos eles têm uma provisão de lei marcial. Porque, ora, quando você está com uma ameaça muito grande, você suspende os direitos civis. E eu já falei muito sobre isso, sobre esse trade-off entre liberdade e segurança. Se você precisa aumentar a segurança, você tem que reduzir a liberdade, né? Então, se você vive num lugar muito seguro, você pode dormir com a porta de casa destrancada. Eu, por exemplo, no lugar que eu moro não tem crime, então poderia dormir com a porta de casa destrancada. Se você vive num lugar perigoso, você bota muros, constrói muros, você tranca a porta, você bota grade, você liga alarme, etc, etc. Então é um trade-off, liberdade versus segurança. Você quer criar os seus filhos com muita segurança dentro de uma bolha, eles não vão ter liberdade para ir brincar na rua, etc, etc. E a mesma coisa na sociedade civil. Nós temos sempre esse trade-off entre liberdade e segurança. Então, para que as pessoas estejam dispostas a abrir mão das suas liberdades, você precisa criar esse clima de insegurança. Para as pessoas estarem dispostas a verem a lei prender o Bolsonaro, mesmo sem ele ter cometido crime algum, ou perseguir jornalista, etc, etc, você tem que criar uma ameaça externa muito forte. E é por isso que essa abertura é tão simbólica. Porque ela está criando uma mentira. Ela cria uma mentira. Invasão do Capitólio, a maior democracia do mundo foi ameaçada, e quem citou isso foi o Donald Trump. O que ela está falando é, no Brasil, nós tivemos o 8 de janeiro, que foi supostamente incitado pelo Bolsonaro, e a democracia brasileira ficou em risco. E aí vamos ouvir o restante do podcast. Daqui do Brasil, horas depois da invasão ao Capitólio, o então presidente Jair Bolsonaro ameaçava e dizia: nós vamos ter um problema pior que o dos Estados Unidos se não tiver. E de fato aconteceu. Isso que ela interpretou como uma ameaça. Eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo, parece que o vídeo é menos relevante. Então, também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você?